Olá, meus amigos, mais um Conecta Jovem no ar e hoje vamos tratar de um assunto que interessa jovem. Gente, interessa jovem adulto porque tá em toda parte essa questão. Perguntinha: quem nunca sofreu um bullyingzinho? Quem também nunca praticou um bullyingzinho? Bullying não é aquele bullying de café, não. É aquela agressão, aquela coisa complicada. E para falar de tudo isso, a gente recebe aqui a Patrícia Simone, que ela é coordenadora de um núcleo de mediação de conflitos escolares da SEDUC. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Hoje nós vamos conversar sobre bullying. Realmente é algo importantíssimo e que precisamos falar sobre. Muito importante. Muita coisa para falar, muita coisa para esclarecer, né? E também, mais uma vez, aqui a Catarina. Catarina que... Não, nunca praticou bullying, não, de forma alguma. Né? Não faça isso. Seja bem-vinda mais uma vez, Catarina. Obrigada, é um prazer estar aqui. E, Patrícia, bullying, eu fiz uma brincadeira aqui no início, né? O pessoal mais antigo fala, o bullying é aquele bullying de fazer café. Mas ela é uma palavra inglesa, ela não tem uma tradução específica, né, para o português. Ela remete ao valentão, ao cara fortão, ao agressor. E como que surgiu essa expressão? Desde quando o bullying virou uma preocupação social mesmo? O bullying, ele virou realmente uma preocupação social a partir da década de 70, onde na Suécia foi observado um aumento no índice de violência no espaço escolar. Lá na Suécia, que teoricamente é tudo muito certinho, exatamente, organizado, né? E aí, com essa observação, mas a educação, a secretaria não tomou muito... deu muita importância com esse aumento dos índices de violência, né? Foi somente no início da década de 80, com um marco, né, grandioso, onde jovens entre 12 e 14 anos cometeram suicídios. Nossa, que absurdo. Que o estudo realmente tomou corpo, tomou forma. No Brasil, mais recente, né? Mesmo tendo mais de 4 décadas de estudo, no Brasil tomou forma a partir da década de 90, no finalzinho da década de 90. Então nós tivemos vários gatilhos, né, que justificam por que de lá para cá teve uma proporção maior e uma preocupação maior, né? Mas vamos explicar o bullying. Ele é algo assim, eu pratiquei uma vez ou ele tem que ser repetitivo para ser denominado, classificado como bullying? O bullying ele tem que ser de forma repetitiva e contínua, né? Todos os dias vai lá e agride verbalmente ou até mesmo fisicamente, porque o bullying ele pode ser categorizado como uma violência, que ele pode ser definida em violência física, onde há agressão, né, a pessoa bate na outra, toma os pertences, né, acaba furtando os pertences, a violência verbal, onde há o grande trauma, né, da pessoa. Os traumas psicológicos, se tem depois desse tipo de violência, são muito altos, né? E as questões psicológicas, né? Essa coisa, são reflexos terríveis, né, que a gente tem. Daqui a pouco a gente vai detalhar cada um do tipo de bullying, né, pra gente falar. Mas, Catarina, bullying é um tema, assim, que difícil a pessoa falar que nunca passou por isso, a gente trata muito disso na adolescência, mas se for parar para ver, quando você está na juventude, você entra na faculdade, por exemplo, você está ali um adolescente, ficando jovem, né? Você entra na faculdade, tem o trote da faculdade. Ali já é uma espécie de bullying também, porque você perturba um aluno um ano inteiro, né, te obrigando a fazer alguma coisa, ou eu já tive casos de, quando eu estudei no ensino médio, de ter gente jogando pó de mico numa menina. A menina tirou a roupa no meio da rua, com medo, assim, e ficou o tempo inteiro sendo ridicularizada por conta disso, sabe? Então, assim, não é só na adolescência, né, tem em todas as fases, e acarreta também. A gente fala em adolescência, né, mas se você for ver os atos do bullying em si, o adolescente ou a criança que não é repreendida, não tem um ensinamento, um esclarecimento, ela vai virar um adulto que pratica um assédio moral, né? Um assédio sexual, esse tipo de coisa. Tem uma consequência isso mesmo. grande, né? A gente fala no bullying quando a gente fala no espaço escolar, né? Mas na fase de adolescência, início da adolescência, mas ele percorre toda a vida, né? Desde o início até a vida adulta mesmo. Quando a gente fala assim, eu estou sofrendo assédio. O assédio é uma transformação, é uma outra tipificação do bullying, né? E ele acaba acontecendo em todos
as fases das nossas vidas. E é por isso que tem vidas. que cortar pela raiz, né? Sim. A gente não vai dizer que é 100% que elimina, porque é uma questão de comportamento humano, Vem né? de casa também, É do né? indivíduo, né? E o convívio social, cultural, né? Aí você tem isso aí. Isso são comprovados em alguns estudos que a criança, ou jovem, ou adolescente, o que normalmente pratica é porque ele sofre algum tipo de violência. Ou ele é vítima de violência doméstica, ou ele presencia violência doméstica, ele reproduz essa violência dentro do espaço escolar, ou quando os pais são muito ausentes, eles não acompanham a vida acadêmica do filho, e aí acaba causando um ciclo, né? Um círculo Isso é da muito violência. característico. Às vezes em casa ele é muito triste, solitário, vê algum tipo de violência, ou sofre qualquer outro tipo. Chega na escola e ele quer ser o cara. Ele quer se impor. Impor. Aí ele acha que para isso ele tem que ser o fortão, a pessoa que agride, não vai ser retrucado. Pelo menos ali o ambiente que ele domina, teoricamente, entre aspas. Isso. Né? Quando ele está em grupo, em conjunto, né? Porque o espaço escolar é um ambiente muito propício. Por quê? É um espaço da diversidade e da multiplicidade de comportamentos. Dentro do espaço escolar, a gente tem os mais conversadores, os mais atirados, a gente tem os tímidos, os estudiosos que não estudam tanto, né? Os que praticam esporte, que não suportam esporte, os que jogam videogame, ficam no celular o tempo todo. Então, a gente tem, dentro do espaço escolar, um contexto de múltiplos comportamentos. E esses comportamentos que, dentro de determinados grupos, eles não se encaixam, eles são taxados. É aí que eles pegam para tirar, né, a onda lá, né, para falar assim, a famosa exatamente Cristo, né? Aí você citou o exemplo, Exatamente. Catarina, do trote, acho que na faculdade, né? Mas lá do jardim da infância, Já. lá tem exclusão, tem Já. agressão de todo tipo. Já, e se você é uma criança, que nem ela tá falando, né? Você cita, hoje em dia a gente trata muito a questão do autismo, por exemplo. Se você entra numa escola que acolhe, vem um ou outro aluno que já te bulina ali, né? Então, assim, você já se torna... Você não consegue entrar em sociedade. E aí, isso acarreta num monte de coisa. Porque a gente fala da evolução do bullying. Vai pro assédio moral no serviço. Então, é uma questão de evolução mesmo. Já é aquele convívio da sociedade no prédio que você mora. As crianças brincando. Exclui ele porque... ele é muito magrinho, que nem eu, que era criança, uma magricela, sabe? Eu também era bem magro. Bem Aconteceu alguma coisa nesse caminho? Não, passei despercebido. Esse exemplo que a Imagina. Catarina disse é bem interessante, né? Eu estive gestora de uma unidade escolar aqui em Cuiabá, e dentro dessa unidade escolar, num período único, 1.200 estudantes. E aí recebi, né, dentro da assessoria pedagógica, falou, olha, tem vaga no 8º ano, é um menino autista, ele precisa sair de outra unidade porque ele está sendo agredido, ele precisa ser inserido em outra unidade escolar. Eu falei, olha, a pergunta que ela me fez foi assim, você aceita ele? Eu falei, tem vaga, ele tem que vir, mas eu preciso que você fale para a mãe não vir essa semana, que eu vou preparar a sala para recebê-lo. Preparou. Aí, chamei uma equipe de psicólogos, né? Falei, olha, eu preciso que vocês conversem sobre esse autismo com esses estudantes, porque nós vamos receber um aluno, nós não temos outro nem diagnosticado dentro do espaço escolar, e nós precisamos acolher ele. E aí tiveram 2 rodas de conversa com essa turma. Funcionou. Nossa, perfeitamente. Às vezes a informação, o esclarecimento, né? Sim, Resolve tanto que tanta o estudante, né, ele chegava, ele entrava na sala da direção, ele falava, aí eu perguntava, e aí, como que você tá? Ele falava, tudo numa boa. E saía da sala, legal, né? Eu falei, embora, nossa, né? que maravilha, que bom. Né, que o acolhimento foi feito. E isso tem que vir de casa também, esse ensino, Isso, né? sim. Você trata na escola, a gente tá falando do ambiente escolar, você trata ali com professores, psicólogos, mas se você em casa não observa o seu filho, que é um bully, por exemplo, né? Que pratica muito bullying. Se você não educa ele, às vezes também tem a questão do ambiente, já tem aquela às violência. vezes, Mas muitas vezes, né, a criança ou adolescente sofre o bullying, ele vai para casa, ele tenta disfarçar, ele não quer passar um problema pros pais, pros né? pais. E ele fica convivendo com isso aí a vida Em toda. silêncio, aí silêncio. acontece uma coisa pior, né? Muito pior. Aí vira esses agravantes, né, que a gente vai Sim. detalhar mais, mas assim... muito O complicado, ideal né? é que a família, a escola e a sociedade em geral, elas estejam
digamos, no mesmo tom. No tom de ensinar as novas, né? Aprender e também ensinar as novas gerações que existe o diferente e está tudo bem. Ninguém precisa ser igual a ninguém para ser aceito. Cada um tem que ser aceito dentro das suas especificidades. Ultimamente tem se disseminado bem isso aí, né? Eu acho que é algo mais comum hoje. Porque Sim. antigamente que era muito complicado. Sim. Era muito complicado. A internet ajuda também, né? Ajuda ou atrapalha em alguns a casos, gente tem né? 2 polos, positivo e negativo. Mas a Patrícia é coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos Escolares. Esse ambiente escolar é praticamente a convivência social da criança e do adolescente é na escola, né? Ali ele vai replicar coisas, aprender coisas, né? Às vezes a pessoa entra calma, fica mais agressiva, ela meio que vai retransmitindo o ambiente que ela está convivendo. Isso, né? Mesmo. E é importante, né, dentro do espaço, as pessoas estarem atentas umas às outras. Porque qualquer mudança de comportamento pode significar algo que através do diálogo pode ser solucionado. Muitas vezes percebe-se o aluno que antes era falante, de repente vai ficando tímido, o professor não está tímido hoje, está tímido amanhã. Pode chamar esse estudante para a conversa, para o diálogo, que alguma coisa está acontecendo. Rendimento, né? Cai o rendimento. Não tem coragem de perguntar em sala de aula, que ele vai ser, né? Ou muitas vezes ele era um aluno tranquilo, um adolescente calmo, e ele passa a ser agressivo. Algo está acontecendo com esse estudante. A mudança de comportamento, assim, muito drástica, ela não é normal, ela tem que ser observada. Ou ele sofre uma agressão, aí a parte física também, aí ele quer se vingar depois daquilo, fica... Sim, aí começa aquelas rixas, né? Isso. As turminhas, as brigas lá, te pego lá fora, te pego aqui dentro. Lá fora, e aí acaba aumentando o nosso índice de violência ainda mais. Mas, Patrícia, então, nas escolas, principalmente são 699 unidades, né? Estaduais isso que mesmo. O núcleo atua, faz a orientação, a gente já vai falar disso aí. Mas, pelo o balanço que o núcleo tem, pela avaliação, qual que é o tipo de bullying mais comum praticado? Nós temos a questão do verbalmente, o verbal. A agressão existe, a agressão física existe, mas a agressão verbal, ela impera. Que é a piadinha. ou zoar uma característica. Ou sou branquicela, ou você é magricela, né? Você está citando, daqui a pouco eu vou citar também algumas frases memoráveis. Ou você é alto demais, ou porque você é alto demais, ou porque você é feio, né? Fala, você é feio, mas quem falou que você é feio, tem muita né? questão que leva o preconceito também, né? Sim, a questão, dentro da questão da agressão verbal, a gente tem muita questão de orientação sexual, de questão social, questão religiosa, tudo leva da aparência. Tudo. Se o seu cabelo é mais liso, é mais liso. Se ele é mais ondulado, ele é mais ondulado. Mas o agressor se coça, ele não entra, ele não entra no meu padrão. Característica ali que eu tenho. O agressor normalmente ele tem um padrão de perfeição que ele estipulou, e se o outro não se enquadra nesse padrão, aí já é uma razão para ele começar. E às vezes vem de casa, né, essa questão de estipular esse padrão. Porque tem várias famílias que educam o filho a ser preconceituosa. Tipo assim, você... Isso. Vou citar um exemplo comum, que é o que a gente mais vive, que eu acredito que é racial. Você vive numa família, sua família é branca, aí os seus próprios pais falam assim, é aquele preto, sabe? E no colégio você vai replicar isso aí. Isso, é uma Se reprodução. não educa em casa... a base de informação em casa, com né? certeza. Vai chegar e vai despejar ali. Joga na escola, mas assim, a gente sabe que quando a gente fala em violência no ambiente escolar, eu costumo dizer que as violências, elas acabam eclodindo lá no espaço escolar, mas elas não são oriundas daquele espaço. Elas vêm de fora do contexto social desse estudante, e aí ele, por não saber como expressar, porque o jovem, qual é a maneira que ele tem que se expressar? Ele não para sentar, vamos conversar, porque eu não gostei do seu comportamento ontem, você me magoou, você me chateou. Não, se você me magoou, se você me chateou, você vai ver só, não é? Então, ele vem com toda essa carga de fora, e dentro do ambiente escolar, ele fala assim, não, é aqui que eu vou extravasar.
Vamos falar dos tipos de bullying, daí vão surgindo novas perspectivas aí. O bullying físico é o soco, é o tapa. Isso, na minha época aí, que eu estudava colégio de ensino. Alguns aninhos atrás. Ginásio, poucos meses, acabou de sair. Fundamental, ensino médio. Terceiro colegial. Era te pego lá fora, lá dentro, se você brigasse, você era advertido, era expulso, né? Então, todos os dias... Que hora que vai ser a briga, né? Você já saía. E era briga feia, né? De sangrar, aquela coisa. Hoje é comum isso aí? Ou ainda... Infelizmente é comum, ainda existe, né? Só que hoje nós temos um agravante das mídias sociais. Porque lá em 1900, quando eu estudei... lá em 1900, quando eu estudava, assim... bem recente. Bem ali, né? Se tinha esses movimentos, todo mundo saía correndo, fazia uma roda no meio da rua, eles brigavam e de repente vinha alguém da escola, pegava um de um lado, outro do outro, levava para dentro da escola, chamava os pais, resolvia, dava-se antes tinha advertência, conversava, cada um ia para sua casa, daqui 2 semanas estava todo mundo conversando bem de novo, estava tudo certo. O cara brigava com o outro dia, estava jogando futebol. Estava tudo bem. Tudo hoje... certo. As crianças brigam na rua, enquanto uns brigam, outros filmam. Outros sim. E aí eles divulgam nas redes sociais. E aí isso parece que é algo que tem instigado muito eles a propagar a violência. Isso é verdade. Isso é muito... Eu, por exemplo, assistia a briga, mas eu não vibrava, não torcia pra ninguém, não. Nossa, eu morria de medo de apanhar. Parece que você não vibrava mesmo. De jeito nenhum. Rapaz, acerta o nariz. Nunca faça isso. Né? E bullying moral, calúnia, difamação, insinuações e exposição a conteúdos inadequados. Isso meio que está entrelaçado. Isso, esse moral, nós temos algo que a gente precisa, assim, que eu acho interessante a gente falar. Porque os meninos, quando eles sofrem bullying dos meninos, os meninos, quando sofrem bullying, eles sofrem bullying de outros meninos. As meninas, quando elas sofrem bullying de meninas e de meninos. Nossa. Porque é uma questão... exatamente. Porque aí a gente já vem uma questão estrutural da sociedade também. Que 360. Que a gente vem observando. Uma menina indo lá perturbar um cara bem maior que ela. Você não vê. Mas as meninas, elas praticam bullying com outras meninas e os meninos praticam bullying com as meninas também. Algumas se juntam com os meninos para praticar contra Então, assim, quando a gente fala desse moral, fala assim, olha, aquela menina lá, eu já namorei, eu não namorei. Eu saí com ela, eu não saí. Aí já entra no psicológico Exatamente, também, das intimidações. As chantagenzinhas também. Olha, tô sabendo de coisa sua Exatamente. aí. Nossa, e aí vai agravando ainda mais o quadro. O quadro vai se agravando. E o bullying material, né? Que é quebrar, destruir alguma coisa ou furtar. Isso, exatamente. Tipo, vou tirar a sua merenda. Você trouxe lanche, você não vai comer, vai ficar para mim. Ou pegar ali um estojo lápis, bonito no caderno. Eu peguei, sou eu mesmo, não vou te devolver. Um agressor grandão vai lá e rouba seu estojo. Como que você vai... Imagina eu indo brigar com um cara maior que eu na época da escola. Na minha época era bem comum isso aí, tá? Você olhava assim, não, era pra você mesmo que eu comprei. Eu trouxe especialmente pra você. Tá tudo certo. Por isso que eu comprava de péssima qualidade. Mas não pode. Pra você levar, né? Aí o verbal, que são os xingamentos, apelidos, insultos, apelidos. Isso aí, as pessoas, né, Catarina? As pessoas acham que isso aí você tá sendo simpático, agradável, carinhoso. Não é tão carinhoso pra quem tá sendo chamado por esse nome. Eu, por exemplo, tenho um apelido, não vou falar que é Chuck, não, né? Que eu brinquei dessa cena. Mas eu já aceitei. Alô, Negate, um abraço pra você. Acho que é tudo muito relativo, né? Eu não sei, eu tenho um tratamento com meus irmãos que a gente tem apelidos carinhosos entre a gente, que é entre a gente, né? Mas se alguém de fora ver, eu acho que vai ficar meio... Aí a gente entra em outra questão também. Por exemplo, eu fiz essa brincadeira aí, mas a pessoa que me chama, nossa, muita amiga, eu não interpreto nunca como um bullying, né? Qual que é o grau, qual que é o estágio para caracterizar? Não, essa brincadeira virou bullying, não, eu aceito isso aí, tá tudo de boa. Como que funciona isso aí? Então, quando a pessoa é vítima de bullying, ela se sente incomodada, isso daí já é algo que não deve ser feito repetitivamente. Porque todos os dias, fiz uma brincadeira hoje, né? Hoje a brincadeira
fluiu. Amanhã já começou a me incomodar. Porque você está repetindo. A pessoa, um incômodo mesmo, aí caracteriza, né? O incômodo. No primeiro momento, exatamente. Cara, fez uma brincadeira, eu vou perdoar. E esse incômodo, muitas vezes, ele não é demonstrado. A criança fica em silêncio e aí ela entra no processo de sofrimento. E aí a violência, ela acaba causando a violência com ela mesma, essa né? questão de segurar aí no... Exatamente. Ela mesma acaba praticando violência consigo mesma. E a questão sexual também, né? Que é aí quando a gente passa nos assédios psicológicos, assédios físicos. E hoje temos um agravante, né? O aplicativo de mensagem, exatamente, coisinha, que é algo faz que... uma foto ali que não é interessante. Que é algo que a gente tem uma pode dificuldade muito grande para ter um controle. Por quê? Dentro do espaço escolar tem grupo de WhatsApp para tudo. Tem a sua rodinha... Tem a sala de aula, tem para tudo. E aí a gente já começa a passar por uma outra qualificação do bullying, que é o cyberbullying. Esse cyberbullying. Porque dentro do espaço, né, os professores estão lá ministrando suas disciplinas, os coordenadores, os estudantes estão lá nos grupos de WhatsApp. Mas hoje em dia está sendo mais tratada a questão da internet, né? Que tem leis hoje em dia já, não é mais uma terra sem lei, existe uma né? legislação já quanto a isso. E os estudantes, eles também são orientados quanto ao que é, o que não é, o que não é legal fazer. Eu tive um caso do meu irmão. Meu irmão morou um ano fora para fazer um intercâmbio. E rede social, né? Eles estão numa mania de fazer Dix. Não sei se vocês sabem o que é um Instagram. Claro que sei, mas pode explicar. É um Instagram, tá? É uma rede social, é um perfil da rede social que você cria para pessoas próximas. Você tem o seu lá que fica com sua mãe e com seu pai, que ela vê, tem acesso, e tem um outro que é privado, só para seus amiguinhos, vamos colocar assim, amiguinhos, meu irmão tem 21 anos. E aí, uma vez, uma menina comentou, como ele tava aprendendo inglês, a menina comentou no perfil dele assim, come back to Senzala, tipo assim, meu irmão é moreno, do cabelo cacheado. E aí, a menina foi bem preconceituosa com ele. Ele não ficou chateado. Tipo assim, ele falou, quem que essa menina pensa que ela é? Porque acredito que ele já é um pouquinho mais... tranquilo quanto a isso. Mas a minha mãe foi na delegacia, registrou um boletim de ocorrência, pegou todos os prints de grupo, de tudo que você pensar. Minha mãe printou e entrou em contato com o colégio, porque ela estava no colégio, se eu não me engano. Entrou em contato com os pais, denunciou, fez um boletim de ocorrência, abriu um processo contra. E eu achei super justo, porque como que você vai falar para uma pessoa isso? Aí juntou umas outras amiguinhas e começou a falar um monte de coisa de questão racial pro meu irmão. Eu falei, gente, se eu ver essas meninas na rua... olha aí, ó. Eu vou querer falar assim, mocinha, vem cá, deixa a tia te ensinar um negocinho. Mas é horrível. Quando fala assim e mexe com pessoas próximas da gente, né? A gente tem uma reação um pouco, eu não digo agressiva, mas, revoltante. É emotiva, né? Você vai totalmente pela emoção, você não vai pela razão. Eu vou dar um exemplo. Isso não se faz, viu, senhores pais? Meu filho 02... ele sofria bullying na escola. Ele era gordinho e tal. E ele ficava isolado. Aí tinha a turminha que chegava debochando. E começaram a fazer uma agressão física. Empurrar, derrubar, não sei o quê. Eu falei, chega aqui, o que está acontecendo? Não vou falar. Tinha medo de falar para mim. Porque eu ficar com raiva e fazer o maior escândalo. Eles têm medo. Coisa. Eu falei, então tá bom. Vou botar você no judô. Entrou no judô. Primeira vez que o cara veio derrubar, ele deu um golpe no judô, no menino, acabou. Nunca mais foram atrás deles. É uma solução que eu acho que não é adequada, mas funcionou. É proteção, querendo ou não, é uma proteção pessoal, mas né? Aí, em compensação, eu falei, tá, pararam, agora aproxima e faz amizade com o menino. Virar amigo, virar jogador de futebol. Deu certo desse jeito, tá? Não tô falando que é pra fazer, mas foi show, hein, cara? Adorei, cara. Mas porque, às vezes, eu sou de uma escola mais antiga, quanto mais se abaixa a cabeça, mais o rabo aparece. Você, pelo menos, tem que esboçar uma reação. Opa, eu não tô gostando disso, não faça mais isso comigo. Aí eu já dava lição também. Você nunca vai usar sua técnica de lutador para agredir ou provocar alguém. Porque se um dia você fizer isso,
aí você tá lascado comigo. E na escola, e acaba Jamais. na própria escolinha de luta, eles ensinam também, né? Essa disciplina. Que você se defende, mas que você não usa Nunca contra. Porque senão ataca, você é até você se expulso defende. da escolinha. Porque senão ele ia normalmente. apanhar feio nessa aí. Aí foi. Agora, você praticar, o bullying, usar a arte marcial para praticar, porque tem gente que aproveita disso para chegar... Ou coloca também para fazer arte outros marcial para objetivos. gastar essa energia de dar agressão mesmo, né? Quando a criança é muito agressiva, O se cara você começa coloca a ela na fazer luta... academia, aí tem muito adolescente que tá levantando peso e, nossa, agora eu posso chegar e me intimidar e mostrar que eu estou preparado, né? Para o Está enfrentamento. preparado. Só que ele... Só que não. Só que não. Só que né? não. Aí vai. E esse pensamento que eu tinha, não tenho mais, tá, gente? Essa questão de violência... Isso, vamos mudar o diálogo, vamos cuidar Não, mas é questão do emocional. Sim, Por isso a que eu gente entrei age nesse- com emoção, Com e emoção. muitas vezes a gente Mas age... depois eu falei, meu, pelo amor de Deus. Aí a diretora falou, não, teve uma confusão. Eu, não, para, não vai acontecer mais isso, não. Parou. Acaba, vamos cortar pela raiz isso aí. Né? Sim. Mas é um pensamento mais... Antigo. Conservador, né? antigo, Velho. outras leituras. Um pouquinho Mas idoso. vai. Né? E assim vai. Isso deve acontecer com muitos pais. hoje, Sim, né? deve acontecer com muitos pais, né? Não é a melhor maneira, porque quando a gente pensa na reprodução da violência, quando a gente pensa assim, você tem que também revidar a violência com violência... E é perigoso, aí, né? Exato, É muito aí a gente perigoso. acaba reproduzindo o Ele ciclo poderia de ter se violência. machucado muito mais depois que essa questão de Exatamente, enfrentar os né? meninos E ainda. assim, dentro do processo educacional, nós temos que ensinar o que não pode ser feito. Não pode praticar violência, nenhum tipo de violência, seja ela física, verbal, seja ela repetitiva, de forma nenhuma. Então, vamos dialogar sobre isso. Exatamente. Eu acho que é o caminho mesmo. Ai, foi tomada... Quem nunca cometeu Quem nunca, bullying, né? Daqui a pouco eu quero saber se você já fez alguma coisa, Patrícia. Catarina, quero uma lista, tá, dos bullying que você comete diariamente. Eu não fiz nada. Nunca fiz nada, eu sou inocente. A gente falou do cyberbullying, mas tem a questão familiar também, que lá dentro da família ocorre muito bullying. Sim. Muito bullying. Desaprovação, constrangimento. Né? As comparações, o seu irmão, o seu primo. Né? Esse é o Já seu formou primo. e tá ganhando Já 20 mil. formou, Você. Teve até um caso, assim, que uma colega que estava falando, né, colega de trabalho, ela falou assim, nossa, o seu relacionamento com a sua... Porque minha avó tem 94 anos. E ela me liga, meio-dia, para saber se eu já almocei, se tá tudo bem. A minha E também no faz. final do dia, para saber se eu já cheguei em casa, se tá tudo bem. Ela tem 94 anos, né? Aí ela me ligou, né? Eu falo, né, é minha avó, eu tenho que atender, não importa onde eu esteja, eu atendo, porque senão ela fica muito preocupada. Aí eu atendi, aí ela falou, nossa, você tem um relacionamento bom com a sua avó, né? Eu falei, tem, minha avó é um amor, amor da minha vida. Aí ela falou, não, porque a minha avó, quando eu chego na casa dela, ela já olha pra mim assim, nossa, como você tá gorda. Nossa. E aí eu vivo no regime, porque minha avó faz isso comigo desde quando eu era pequena. Falei, nossa, Eu mas não postei é isso, né? ontem E na é rede isso, social. isso é Um post que fala é um sobre isso. comportamento Muito. de dentro da família. Muito. Você chega com o seu carro é velho, né? De fulano. Tá Eu postei isso ontem na rede social, que a mãe fala pro filho que se não for bem na escola, vai apanhar. Aí a tia fala que a prima tá gordinha demais, tem que comer menos. Aí alguém comete um suicídio, vão perguntar por que aconteceu, sendo que dentro da própria família todo mundo faz isso. Repetitivamente, constantemente, Então, assim, assim, é até insuportável. incomodar. E até você, e eu acho que muito que é maltratado, que é as pessoas não respeitam a criança ou adolescente como uma pessoa. Você acha que a criança ou adolescente, assim, tá aprendendo, é um bobinho, vou educar do meu jeito. Mas, assim, se você não der a razão para ele, se você não ensinar, se você não respeitar a criança, você não vai receber o respeito de volta de forma saudável. Você tem que aguentar, né? Exatamente, É exatamente. assim, Então, tem que assim, aguentar ali você tem que tudo. tratar sobre isso Aí a 24 pessoa, horas nossa, por eu sou tão dia. fraca, eu sou um idiota, eu sou um fraco. Eu que Exatamente. não tô aguentando ter convívio social, aquela coisa. Olha, eu fui chamada a atenção da minha mãe Isso quando era criança. daí a Catarina pontuou muito bem isso daí. Que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles precisam ser atores da construção do seu conhecimento. Então, quando a gente simplesmente chega e fala, não é para fazer isso, eles continuam fazendo.
Nós temos que pensar estratégias para que eles construam mecanismos para que isso não aconteça mais. Nós temos muitas ações interessantes nas nossas escolas, onde os estudantes que desenvolveram as ações, né, sempre com orientação de um professor, mas eles que desenvolveram as ações, fizeram peças de teatros, fizeram palestras, chamaram o conselho tutelar para dialogar, tribunal de justiça para dentro da escola, tudo para falar sobre diversas temáticas referentes às questões das violências, né, e principalmente do bullying, que eles falaram, nossa, eu não sabia que a gente podia tanto. E aí o diálogo nosso da Secretaria de Educação falou, vocês são capazes de tudo que vocês prontificarem a fazer. Porque a gente fortalece o indivíduo enquanto ser, enquanto construtor da sua própria vida. Exatamente, da sua própria vida. E aí faz com que ele não reproduza isso. Porque ele fala, nossa, eu desenvolvi um trabalho sobre isso, eu percebi que é errado. Eu fazia. Olha aí. Nós tivemos um relato dentro de um webinar que nós trabalhamos durante esse ano de 2022, com alguns webinars, né, e era justamente sobre bullying, e era a prática de bullying religioso. A menina sofria bullying por conta da religião que ela praticava. Aí as outras se juntaram e falaram, não, isso daí tá errado. E aí elas brigaram, chegaram a se agredir, de brigar mesmo. E aí... Aí a professora percebeu isso também, aí começou a conversar com ela, conversar. Aí resolveram fazer um evento ecumênico dentro do espaço escolar. E aí a menina que era agressora, depois de toda a ação pronta, e a professora, vocês que vão fazer, vocês que vão entrar em contato, depois de toda a ação pronta, a menina, no final do nosso evento, ela pegou e falou assim, eu era praticante, eu não sabia que causava tanto sofrimento em outra pessoa. E eu me desculpo por conta disso, porque eu aprendi. Realmente eu aprendi. Educada, né? Exatamente. Ela aprendeu que funciona muito. Funciona o ensinar muito. E não simplesmente delegar. Você está falando aí da questão do núcleo, do trabalho desenvolvido. Vocês têm essas campanhas, né, essas orientações que vocês fazem nas unidades, mas tem assim um trabalho de vigilância, de identificação de casos, algo pontual? Como é que é isso? Nós estamos fazendo acompanhamento, né, junto às unidades escolares, através da Diretoria Regional de Educação, com formulário, né, onde a escola ela preenche falando se houve violência, quais os tipos de violência, como que foi a tratativa que teve, se a escola conta com uma rede de proteção, porque a gente pensa em educação, a gente fala, mas isso é um problema da educação? Não, isso é um problema social. Por quê? A educação, ela não consegue moldar, né, pensar e transformar a sociedade sozinha. Ela precisa da saúde, ela precisa da assistência social, né, da rede de proteção em torno das crianças, né, para garantia de direitos. Então, a gente trabalha nessa perspectiva de garantia de direitos. Nós temos, acho que, leis, né? Leis de combate ao bullying escolar. Eu sei que federal, nós tivemos em 2015 um primeiro texto. Em 2018 foi aprimorado, né? Que teve, assim, uma obrigatoriedade para os estabelecimentos escolares promoverem mais medidas severas em relação a isso aí. Mas... tem uma lei estadual, né? Sim, nós temos uma lei estadual de 2012 que já preconiza a inserção de práticas de prevenção, diagnóstico, de enfrentamento ao bullying. Então, exatamente. Dentro do projeto político-pedagógico das unidades escolares, que é o documento que norteia todas as ações da unidade escolar. Perfeitamente. Isso é muito bom. A questão do bullying, a gente falou de várias consequências aí. Isolamento social, depressão, queda de rendimento escolar, autoestima arrebenta, ansiedade, né? Essa questão do síndrome do pânico e suicídio. São coisas complicadas. Nós temos casos, né, de invasão em escola, de alunos, ex-alunos que sofreram bullying. Sim. É uma consequência trágica. Que não foi tratada, não foi cortada. E por isso é tão importante ter essas políticas aí de vigilância, de enfrentamento. Dá até medo de falar, né? Porque parece que quanto mais você fala,
Acontece. Nossa. Eu não sei se você fala demais para evitar, porque às vezes você falando, você pode estar dando um gatilho para alguém para fazer também. Tipo, aparece na TV os casos de invasão nas unidades escolares, É. né? E assim, nós temos, através de estudos, que realmente o bullying, se ele não for tratado na vida adulta, vai acarretar algumas sequelas, né? Que, se observada, elas podem muito bem ser evitadas. Por exemplo, um homem agressor, né? Uma mulher que não consegue se pensar num relacionamento, se perspectiva de autoestima, né? Porque na perspectiva, nunca sou bom o suficiente, eu nunca vou ser capaz. Adulto Exatamente, que a gente exato, de algum grau né? de algum grau em algum momento da sua vida, que não foi tratado, aí. não foi diagnosticado, não foi enfrentado e dialogado. Porque quando a gente pega, né, nas práticas, e aí a gente tem as práticas restaurativas, que são ações que nós estamos desenvolvendo nas escolas de Mato Grosso, que você coloca o agressor, né, os responsáveis, para ele também pensar, olha, você causou um mal a outra pessoa. O que você pode fazer para melhorar isso? Coloca o indivíduo, né, a criança, o adolescente, para refletir sobre a sua ação. Porque quando a gente fala assim, no modelo antigo, eu vou te dar uma advertência, esse menino não tem jeito, não tem conserto. Não. A gente tinha escola, não querendo te interromper, e agora também, que ela, em vez de acolher o aluno agressor, ou o que não está se identificando com outros coleguinhas, ela condena. Exatamente, que era... Nossa, esse aluno, Deus me livre. Pai, mãe, tira esse aluno daqui. A questão punitiva. Que era assim, a gente tinha, né, a sociedade punitiva. É só para punir. Eu quero descobrir o culpado para eu punir o culpado. Antigamente, e aí a gente não... né? A gente... bem antigamente. Na sua época, né? Porque a minha não... A palmatória bem antigamente. Né? Que a gente tinha a questão da punição. Sim. Eu quero resolver quem é o culpado para eu punir o culpado. Sim. Mas o problema principal era deixado de lado. Que é exatamente. Qual que é o problema? O problema é que está havendo violência entre vocês. Eu quero saber o que você está entendendo. Do conflito, né? Isso daqui, entendo que é errado. Você também entende que é errado. Então, o que a gente pode fazer para não acontecer novamente? Aí, eles acabam entrando no consenso e conversando, a gente vai barganhando, não, isso pode, isso não pode, isso é possível, isso não é possível, e a solução acaba surgindo deles mesmos, das reflexões que eles fazem. Por quê? Somente o próprio indivíduo pode solucionar os seus problemas. Não tem outra pessoa de fora, eu vou chegar lá de fora e vou resolver o problema do outro. Não é possível. Patrícia Simone, que é coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos Escolares. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Tenho certeza que hoje aqui a gente esclareceu muito tabu, muita coisa tabu. Aí. Eu tive que confessar alguns deslizes cometidos. Por favor, na minha colabora vida. daqui pra frente, tá? Você também. Eu acho que você deveria ter falado um pouco mais dos seus atos de bullying. Eu não faço nada. Tá. Tem alguma outra informação da coordenação que queira passar? Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato, ou alguma unidade escolar aí pode se aproximar um pouco mais. Sim, nós temos um e-mail que a gente pode estar sendo conectado, que é o mediacão.escolar@edu.mt.gov.br, que pode entrar em contato com a gente, que nós estamos lá para realmente auxiliar nesse processo. O que a gente trabalha é uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. Então, é algo que não vai acontecer do dia para a noite, mas que eu sempre dialogo. Não é nada punitivo, né? Não é nada punitivo, é para a gente construir, para a gente realmente melhorar o nosso espaço. E algo que eu sempre digo para a equipe, para onde eu vou em todas as unidades, é que se todas as pessoas, em todos os momentos da sua vida, independente do que se sabe, do que se perceba, tiver a oportunidade de ser gentil, seja gentil em todas as escolhas, entre ser agressivo, violento, gritar, em ser gentil, seja gentil. Porque a gente também não sabe das batalhas do outro.
a gente também não sabe o sofrimento dos colegas, que eles vêm para aquele espaço tentando se livrar de outras coisas e a gente chega lá, ao invés da gente contribuir com a melhora, a gente acaba empurrando mais essa pessoa para o abismo. Que isso, hein, Catarina? Depois dessa, hein? Nossa, eu vou revisar algumas atitudes aí. Muito bem. Cícia, Obrigada. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado mais uma Obrigada. vez. Pessoal, bullying jamais. Vamos conversar. Vamos ser felizes. Um abraço para vocês e até a próxima.